100.1. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Muito bom dia a todos que nos ouvem e acompanham. São 7h02. Hoje, dia 12 de abril de 2025. É com muita alegria que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 7 às 8 horas, aqui na Rádio Chapecó FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense, pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. E o programa de hoje traz o tema o Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós temos o aniversário essa semana, no dia 18, 161 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós já estamos ao vivo já no Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode ver, ouvir e enviar a sua pergunta, sua colaboração ou ainda sugestão de tema que gostaria que tratássemos aqui. Ou enviar a sua pergunta também através do WhatsApp 2049-1212. Conheça também as nossas redes sociais. Hora Espírita Chapecó. Facebook, YouTube, Instagram. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região, e poderá ver os temas dos próximos programas. Os programas também estão disponíveis em áudio somente, nas plataformas streaming do Spotify e Deezer. Hora Espírita Chapecó. E na equipe de trabalho desta manhã, contamos com a presença dos nossos queridos amigos, a Juliana, da Associação Espírita Nosso Lar, e o Kleber, do Centro Espírita Gotas de Luz. Bom dia, Juliana, tudo tranquilo? Bom dia, Mauri, bom dia, Kleber. Bom dia a todos que nos ouvem. Prazer estar aqui hoje. E Kleber, bom dia, tudo tranquilo? Muito bom dia, Mauri, Juliana, todas as pessoas que nos acompanham. É uma alegria imensa estarmos essa manhã aqui cedinho conversando sobre esse tema tão bacana. E o nosso bom dia também aos operadores. Hoje tem o Volmir e o Carlos, os dois aqui nos assessorando, Que bom. Eu sou o Mauri Tadeu, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. E antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar nosso agradecimento àqueles que contribuem para que este programa possa ir ao ar todos os sábados. Então, aos nossos amigos que colaboram de forma anônima e também aos nossos patrocinadores, a qual pedimos licença agora para ouvirmos o seu recado. A Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim, produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189, WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó.
A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. São 7h07 e estamos agora então entrando realmente no nosso programa. O programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó com o tema hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo completará 161 anos no dia 18 deste mês. É o terceiro livro da codificação espírita e traz o aspecto religioso da doutrina dos espíritos, tendo em vista que ele porque ele aborda a moral ensinada e exemplificada pelo Cristo e que foi relatada nos evangelhos de seus apóstolos. Então, devido àquela forma mais alegórica e o misticismo da linguagem empregada nos evangelhos, há uma certa dificuldade de compreensão. Para bem entender algumas passagens destes evangelhos, é necessário que a gente conheça o significado de certas palavras que neles são frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes da sociedade judaica daquela época. E o Evangelho segundo o Espiritismo se propõe a trazer tais esclarecimentos através de explicações dos Espíritos para as passagens do Novo Testamento, tornando-se possível a compreensão do verdadeiro sentido dos ensinamentos do Mestre Jesus. É sobre o livro Evangelho segundo o Espiritismo que iremos então conversar hoje. E para começar, a Juliana, bem-vinda. Obrigada. Qual é a origem deste livro e também o objetivo que Kardec, por que ele fez? Então, Mauri, para a gente compreender bem o objetivo dessa obra, é fundamental que a gente tenha a percepção, um pouquinho também, da origem do Evangelho. Então, a primeira obra da codificação é o Livro dos Espíritos. E na terceira parte dessa obra, nós temos as leis morais. Ali, Kardec faz um compêndio do que seria um código moral. Só que ele se questionava se poderia existir um código assim mais aprofundado e não só de perguntas e respostas. Então ele começa perguntando o que seria essa lei natural que nos conduz à felicidade. E os espíritos dizem que a lei natural é a lei de Deus, que é a única e verdadeira que, ao segui-la, nós teremos plenitude e felicidade. E na sequência, então, ele vai perguntando onde estaria essa lei? Se ela estaria escrita em algum lugar, gravada em algum espaço. E eles dizem o quê? Que ela está na nossa consciência. E Kardec, então, pergunta, então por que a gente não lembra? E os espíritos, na sequência, dizem, porque é necessário, de vez em quando, que alguém venha e a rememore. E na sequência, são perguntas sequenciais, onde Kardec pergunta se existiu, então, um modelo, alguém que passou pela Terra que seria esse exemplo moral para nós. E talvez essa seja a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, que é vede Jesus. Então, ao juntar essas respostas, Kardec compreende que sim, nós temos um código de conduta, que seria a lei de Deus, ela está na nossa consciência e a gente tem um mestre, um professor, que seria o Cristo. Então, ele começa a analisar isso e se perguntar, será que os espíritos não poderiam contribuir? Eles poderiam contribuir? Não seria um serviço em vão? E lá no Obras Póstumas, antes de falar qual era a obra que ele estava trabalhando, ele lança essa pergunta.
o que pensar da obra que eu estou trabalhando? E os espíritos dizem que ela é fundamental, porque ela vai fazer com que a gente traga essa verdade, que a gente consiga, como você mesmo falaste na abertura, trazer o esclarecimento para alguns pontos. Então, é a partir desse momento que se cria o vínculo do espiritismo com a doutrina de Jesus. Porque sendo o espiritismo uma doutrina moral, né, Kardec definia como uma filosofia, uma ciência de efeitos morais. E o efeito moral da doutrina é exatamente fazer o bem e evitar o mal. E isso acaba tendo uma consonância toda com a doutrina do Cristo, que ele fala, inclusive na obra o que é o Espiritismo e na introdução do Evangelho, que seria a doutrina mais pura que até então nós temos, que é essa doutrina toda pautada no amor. Então, conhecendo essa breve história, claro, ela seria tema de bem mais tempo, abrangente, isso, né? mas E é só, muito interessante essa história. Mas só né? pontuar, a gente compreende que o objetivo dessa obra é o quê? Ser o nosso código de conduta, seguindo os exemplos de quem? De Jesus. Mas qual Jesus? Porque para o Espiritismo, Jesus não é um ser mítico, criado à parte, um escolhido. Não. Ele veio para nos dizer que ele começou como nós, que ele evoluiu como nós. Tanto que quando ele passou por aqui... Sofreu. E ele se dirigia a nós como? Irmãos. Ele dizia que éramos filhos do mesmo Pai. Tanto que em Mateus 5, ele diz, vocês poderão fazer tudo o que eu faço e ainda mais. Então, ele nos coloca numa possibilidade de atingirmos também um certo grau de compreensão. Por quê? Pelo sofrimento dele, ele nos compreende. Ele seca as nossas lágrimas porque ele também chorou. E ele nos perdoa porque ele sabe, porque ele compreende o erro. Então, viver o Evangelho é evoluir enquanto espírito eternos que nós somos. E você lembra que o primeiro evangelho tinha um outro nome, né? Imitação do Evangelho, era o nome original do Kardec. E aí depois, em conversas com o Sr. Didier, que era o editor das obras, eles acharam que era melhor colocar o Evangelho. Tu vê que interessante isso, né? Ele colocou a imitação do Evangelho, por quê? Porque eu vou falar as mesmas coisas que estão no Evangelho, né? No Novo Testamento, bem esclarecido. E aí o produtor lá, o cara que é o editor, né, ele disse, mas não podemos mudar isso um pouco, né? Olha, inspirado, né? Aí o Evangelho, é segundo o Espiritismo. É muito interessante isso. É interessante também pensar no contexto em que a obra foi escrita. Né, que era o terceiro livro, como a Júlia falou, né, o terceiro livro que Allan Kardec estava ali organizando da codificação, e esse livro ele foi escrito de uma forma um pouco diferenciada, né? Allan Kardec sentiu a necessidade de se recolher para escrever, né? Ele saiu, inclusive, da cidade onde ele se encontrava, né? Ele foi para uma cidade menor, uma cidade litorânea. Isso, e lá ele ficou, passou o tempo, né, sem informar essa intenção de escrever esse livro, né? Ele apenas se recolheu e foi escrevendo o livro, então, num ambiente de recolhimento, com toda a inspiração necessária, né? E mais tarde, né, depois, ele pede, então, a orientação, conforme a Juliana falou, né, sobre a obra que estava escrevendo. E o médium que estava respondendo essa pergunta, né? O médium não, né? O espírito que estava respondendo essa pergunta, o médium, na verdade, não sabia, né, do que se passava, né, do conteúdo do livro, da existência do livro. Ele guardava segredo absoluto nisso. Exatamente. Então, isso foi também para que Kardec tivesse uma condição de mergulhar integralmente na obra, né, que ele não tivesse o seu pensamento desviado por outros acontecimentos da vida cotidiana, né? Então, dada a importância do conteúdo desse livro. É um livro que ele foi inspirado, né, pela espiritualidade, ele foi conduzido pela espiritualidade, podemos entender, né? E a Juliana colocou um fato importante. Quem não conhece o livro dos Espíritos, veja como é assim o plano divino. O cara vai fazer um primeiro livro e ele já faz em 5 partes, que serão cada uma parte do livro, né? A terceira parte, as leis morais, é exatamente o que dá origem ao terceiro livro. Então, e aí tem o quarto e tem o quinto, e aí vai. Então é muito, já foi tudo planejado. E
lembram quantos anos o Kardec demorou para fazer toda a codificação? 13, 14 anos, 13, né? 14. Então, muito rápido, conheceu já quase os 50 anos e em 15 anos, vamos dizer assim, fez tudo. É muito interessante conhecer a história também. Porque ele não escreveu só os livros, né? Tem todo um conteúdo da revista, né? A revista chamada Revista Espírita, né? As viagens que Kardec fazia, os núcleos espíritas que ele foi ajudando a construir, né? Então o trabalho de Kardec nesse período curto de tempo foi muito intenso. E ainda ele deixou muitas coisas sem publicar, que depois gerou a Obras Póstumas, que é inclusive ali que tem essa pergunta que ele fez, e aí até um trecho que eles dizem aproxima-se a hora em que terá necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Então veja que eram textos que ele acabou não publicando, e ainda após a sua morte originou mais um livro. Obras Póstumas seria, digamos, aquilo que vocês hoje chamam de bastidores, né? É isso que falam? Eram anotações que ele tinha, particular. E aí a esposa dele, a Amélie Baudet, reunindo tudo isso, vendo que eram coisas muito interessantes, que inclusive trouxeram tudo isso que o Kleber foi falando, né, dos recolhimentos, dos períodos, ali está muito bem retratado, porque ele anotava, ele fazia como se fosse um diário de todo o seu trabalho para trazer, para organizar, né, para codificar a doutrina dos espíritos. E o conteúdo que tem esse livro, um dia uma pessoa me perguntou assim, mas escuta, tem os 10 mandamentos no Evangelho segundo o Espiritismo? Aí eu disse, olha meu amigo, tem ou não tem? O Kleber vai responder. Tem. Sim, com certeza, né? Nós encontramos ali no Evangelho segundo o Espiritismo um desdobramento dos ensinamentos de cunho moral de Jesus. E aonde que está isso? Né? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Você vai encontrar lá no capítulo 1. No primeiro capítulo. Só não é o primeiro item, porque ele faz no primeiro item uma observação. Então, eu diria assim, o Evangelho segundo o Espiritismo começa com os 10 mandamentos. Perfeito, Maurinho. Muito, muito bem observado, né? É importante a gente entender que a doutrina espírita, né, ela tem como base religiosa os ensinamentos do Cristo. Não só os ensinamentos, mas também a vida de Jesus, né? Os seus exemplos, né? Tudo o que Jesus transmitiu de informação é a base da doutrina espírita no contexto religioso, né? Então, os 10 mandamentos, eles estão sim no Evangelho segundo o Espiritismo, porque os 10 mandamentos, eles são os ensinamentos que permanecem na época em que Moisés trouxe os 10 mandamentos. Ele também tinha outras leis, podemos assim dizer, né? Então, os 10 mandamentos, eles são conteúdo que permanece porque é a verdade. Os outros conteúdos que Moisés trouxe eram conteúdos mais para os homens, né? Eram as leis estabelecidas para controlar aquele povo que até então, na época, era um povo que precisava de regras, assim como hoje, mas naquela época muito mais. Então, Kardec, além dos 10 mandamentos, né, ele estabeleceu outras leis. Mas os 10 mandamentos são as leis que Moisés trouxe, né, que ele encontrou lá no Monte Sinai, e que trouxe e que estabeleceu toda uma base do cristianismo, e a doutrina espírita é uma doutrina cristã. Embora algumas pessoas, muitas vezes conversando, ou mesmo divulgando através de outras religiões, entendem que o espiritismo não é cristão, mas sim, o espiritismo ele é cristão, ele segue todos os ensinamentos de Jesus, não só segue no sentido de ensinamentos, de proposta de conhecimento, mas com uma proposta de vida, né? O ensinamento de moral de Jesus é o que deve nortear os passos do espírita, né? A gente procura sempre buscar aí nos ensinamentos de Jesus, né, o modelo, né? Jesus como modelo de referência para que a gente consiga nortear os passos, né? É claro que nós não conseguimos seguir o modelo integralmente, né? Mas, como Kardec fala, é o esforço que o espírita realiza para poder domar as más inclinações, né? E buscar, então, essa referência que é Jesus, né?
e cada um no seu tempo. Né? Então daria para concluir que o terceiro livro do Espiritismo, o Espiritismo e o cristianismo dizem ou ensinam a mesma coisa? Sim, podemos entender que sim. O que acontece? No Evangelho segundo o Espiritismo, algumas pessoas também entendem que o Evangelho segundo o Espiritismo é um outro evangelho, né, que foi escrito além dos evangelhos que já existem. E isso não é uma verdade, né? No Evangelho segundo o Espiritismo é feito um desdobramento dos ensinamentos de ordem moral de Jesus. Então, se você pegar cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele inicia com uma passagem evangélica, né? Você vai ter lá o ensinamento de Jesus registrado pelos apóstolos, né? Os 4 apóstolos que escreveram. Então você vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo essa passagem que Kardec organizou, não de modo cronológico como existe lá na Bíblia, né? Kardec foi buscando os conteúdos e organizando no Evangelho de acordo com uma sequência lógica, entendível, que desse condições de cada pessoa que pegar o Evangelho, independente da sua religião, né, com um conhecimento desenvolvido ou não, intelectualmente falando, né, ela consiga entender a mensagem, né? Porque quando você pega a Bíblia na sua sequência cronológica, é um pouco difícil de você compreender, né? E Kardec ali ele traz então os apanhados de cunho moral que existem na Bíblia. Todo o capítulo do Evangelho, cada capítulo do Evangelho ele inicia, né, com uma parte da Bíblia, e aí ao desdobramento, né, através da visão da doutrina espírita, onde Kardec faz os comentários esclarecedores e que também vamos encontrar ali as instruções de espíritos acerca daquele conteúdo. Daquela parábola, daquela passagem, daquele ensinamento de Cristo. Exatamente. Né? São só os ensinamentos de Cristo. E o que ele quer dizer essas instruções dos espíritos, Juliana, que tem no livro? O que significa? Como é que... É exatamente seguindo a lógica que o Kleber trouxe, é porque, vamos imaginar assim, a Bíblia ela está em ordem cronológica, né? Já o Evangelho, e Kardec já se preocupa em dizer isso lá na introdução, que em vez de fazer essa ordem cronológica, como o Kleber disse, ele buscou o quê? A natureza de cada assunto. E ele meio que se encadeia. Quem for pegar e folhear o Evangelho, vai ver que um capítulo, na sequência, você vai ter algo que vai complementando, quanto possível, né? Como Kardec diz. Então, vamos imaginar a tempo de Jesus. Jesus ele não tinha como trazer algumas informações sobre fluidos, ele não tinha como trazer algumas outras notícias do plano espiritual. Então, ele usava a alegoria, ele usava as parábolas, tantas, né, que nós conhecemos. Sim. Então, na questão das parábolas, às vezes, se você for tomar ela ao pé da letra ou seguindo aquela ordem sequencial, algumas coisas ficam incompreensíveis. E nos diz Kardec que era preciso uma chave, faltava uma chave. Exato. E então o Espiritismo acaba sendo essa chave pela explicação dos Espíritos. Porque o que Kardec ressalta? Que essa obra, né, que é pegar o Evangelho no seu aspecto moral, comentar, os Espíritos trazem os ensinamentos e Kardec ainda em alguns momentos faz os seus comentários. Essa obra é para uso de todos. Por quê? Cada um, e Kardec ele é bem categórico nisso. Ele diz que é um código moral universal sem distinção de cultos. Então, independente do culto que você professe, você pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e analisar. Por quê? Ao ler, de acordo com a minha capacidade, talvez eu não tenha uma capacidade muito grande de compreensão, eu tenha menor, não importa. Dentro da minha capacidade, eu vou lendo esse Evangelho, eu vou compreendendo o que os Espíritos me dizem e eu vou fazendo a minha conduta se conformar com a do Cristo na medida do possível. E eu acho muito bonito quando ele fala assim, que os Espíritos são as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Aí, um exemplo disso, para ilustrar. Por exemplo, a parábola dos credores e dos devedores. Ela está lá em Mateus 18. Basicamente, claro, não vou lembrar a parábola
ipsis literis aqui, mas basicamente um credor pede a remissão da sua dívida, o senhor, por moedas, perdoa a dívida e ele sai feliz. Ao chegar na rua, o credor desse credor pede a mesma coisa, ele nega e manda prender. Ao senhor saber disso, manda prender aquele que lhe tinha perdoado. Se você tomar ao pé da letra esse ensino, vai parecer o quê? Uma história de cobranças, de castigos que fica perdida. Mas, através da explicação dos Espíritos, a gente vai perceber a profundidade da lição de Jesus nesse momento. Principalmente quando ele apresenta aqui a sua regra de ouro, que é fazer ao outro o que eu quero para mim, ou não fazer o que eu não quero para mim. Então, veja que às vezes, se você só ler, você não compreende. Mas com esse auxílio da espiritualidade, nós compreendemos melhor os ensinos morais de Jesus. Kleber, quer complementar? Não, perfeito, exatamente. Essa a Juliana foi bem feliz, né? Essa instrução dos Espíritos, ela traz para nós uma visão mais ampla do que aquela que nós temos, né? Porque ali nós temos os Espíritos responsáveis pela codificação da doutrina espírita. Então, são Espíritos que já passaram por todas as experiências que hoje nós estamos passando, que já desenvolveram, então, um conhecimento mais amplo sobre a vida de forma transcendente, não a vida na matéria, mas a vida na dimensão espiritual, né? Então, eles têm condições, nesse tempo em que nós vivemos, né? Na época em que Kardec organizou a codificação, de trazer esses esclarecimentos, até porque a humanidade ela já estava, até então, madura para poder receber essas informações. Então, dilata-se ali os conhecimentos que Jesus trouxe à época dele, né? Então, essa é uma das missões do Espiritismo, né? Evita falsas ou erradas interpretações, né? E veja, a Juliana disse, Kardec também dá sua opinião, né? Muitas vezes temos então a interpretação das explicações dessas parábolas, que Jesus falou por parábolas. Então, os espíritos explicam e o Kardec dá mais uma complementada. E tem gente que acha que o Evangelho segundo o Espiritismo não é para ser lido. Aliás, proíbem de ler o livro que pode esclarecer a humanidade. Então, quando você pensa historicamente das barbáries que foram feitas em nome de Deus, fazendo com que a humanidade se atrasasse no seu desenvolvimento em, sei lá, centenas de anos, se não milhares. Que Deus permita que seja aberta a mente de todo mundo e veja com a claridade, com a mais honesto sentimento de que é preciso evoluir. O Evangelho segundo o Espiritismo está à disposição de qualquer um. 7h29, agradecendo a todos que nos estão dando bom dia, Marisa, Sandra, Tânia, Idacir, Nelson, Jandir, Jéssica, Reni, Sandra Moraes. Muito obrigado a você que está nos acompanhando aí ao vivo no Facebook e nos dando aquela carona no seu radinho. Então, muito grato. Kleber, no capítulo 6 deste livro, nos traz a confirmação da promessa de Cristo. Pode nos esclarecer que promessa Cristo nos deu e aí o que consta nesse capítulo? Sim, Jesus fala de um outro Consolador, né, que viria explicar as coisas que não poderiam ser esclarecidas naquele momento, né, e para trazer luz àquelas outras informações que seriam, podemos assim dizer, modificadas, deturpadas com o passar do tempo, né? Então, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, de 15 a 17, perfeito, nós vamos encontrar a seguinte passagem: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo,
a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, essa é a promessa do Cristo, né? Para o futuro, né? Pensando na característica do povo que acompanhava Jesus naquela época, né? Há 2000 anos atrás, não era possível trazer todos os esclarecimentos, até porque, né, nós não tínhamos naquela época o conhecimento científico, tecnológico, né? A humanidade precisava caminhar um pouco mais no avanço científico para que as informações pudessem ser compreendidas, né? A questão também do conhecimento, do desenvolvimento intelectual do povo. Então, muitas coisas é preciso do tempo certo para o esclarecimento, né? E também, né, Jesus fala aqui, lembrar de tudo aquilo que eu tenha vos dito, né? Porque passando o tempo, ele já previa o esquecimento, a deturpação da mensagem, né? Na essência daquilo que ele passou. Então Jesus, ele anuncia um Consolador prometido, né? E essa é a missão do Espiritismo, né? De trazer as informações, como nós estamos falando aqui desde o início do programa, e nós estamos abordando apenas o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aqui, se nós começássemos a conversar sobre o Livro dos Espíritos, por exemplo, sobre o Livro dos Médiuns, todas as obras da codificação, nós vamos perceber que é fruto, esses livros, a doutrina espírita, é fruto da verdade, né? Com lógica, com coerência, né? Trazendo a informação que ela ultrapassa os limites da matéria. A doutrina espírita, ela vai nos dizer quem nós somos, né? Qual é o nosso objetivo aqui na Terra, enquanto seres humanos encarnados em um corpo, né? E o que acontece com o espírito depois que ele deixa esse corpo, né? Então, a proposta de vida de uma forma mais ampla, transcendente, né? Então, é isso que Jesus já trazia ao seu tempo, né? Porque a época de Jesus, né, antes da mensagem do Cristo, antes de Jesus começar a sua missão, a visão espiritual das pessoas era muito limitada, né? Era uma visão mais voltada aos ganhos materiais. Então as pessoas faziam procurando ter uma ajuda divina, mas essa recompensação seria a nível de vida material. E Jesus já traz uma proposta diferente da espiritualização, de um Deus de amor, dos ganhos futuros após, né, a morte do corpo. Quando Jesus traz ali a mensagem da montanha, falando ali dos... agora me fugiu as bem-aventuranças, né? Ele vem trazendo toda uma mensagem de consolo, de esperança, de motivação e de fé, e que a doutrina espírita agora ela vem nos explicar o porquê devemos perdoar os inimigos, o porquê precisamos ter resignação diante das dificuldades que nós não conseguimos superar, né? O porquê nós precisamos amar a Deus, confiar nesse Pai, né? Então, a doutrina, o Evangelho, ele vem nos esclarecer esses ensinamentos de Jesus nesses aspectos, né, de ordem mais transcendente, né, de entendermos que a vida na Terra, ela não é a vida exatamente finita, ela é uma fase da nossa existência, né, é um momento da nossa existência espiritual, né? Então, sim, a confirmação, né, de que a promessa do Cristo ela se daria através da doutrina espírita. Só dois comentários. Essa passagem de João se dá na última ceia, onde Jesus, é riquíssima essa passagem, né? Dá para fazer ficar horas, mas rapidamente. Essa passagem, Jesus tinha que, em primeiro lugar, dizer para Judas: vai, cumpra o que tu tens que fazer. Começou ali, né? Tá tudo, daí é no capítulo 13 do mesmo João. Aí depois ele diz assim: bom, olha, eu vou dar um ensinamento aí, um mandamento novo para vocês, né? Amai-vos uns aos outros como eu, Jesus, vos amei.
porque é dessa maneira que vos reconhecerão como meus discípulos. Será que hoje a gente ama o próximo como Jesus nos amou, para sermos reconhecidos como pessoas de Cristo? Né? Aí ele disse que ia para outro lugar. Aí Paulo, não, mas eu vou junto. Ele disse, não, Pedro, né, disse, desculpa, Pedro, tu não pode, ainda tu não estás em condições de ir para onde eu vou. Não estás, né? Por quê? Porque Jesus, moralmente mais evoluído, não tinha condições dos discípulos. Aí continua aquela conversa e ele diz, bom, olha, vocês não estão entendendo? Eu vou, olha o amor de Cristo para conosco, eu vou rogar ao Pai, rogarei ao Pai, para que mande então um Consolador prometido, e que ficará para convosco para sempre. Para sempre é bastante tempo, né, Juliana? Eternamente. Eterna. Mas por que é para sempre? Porque são verdades divinas. E verdades divinas são eternas e válidas em qualquer lugar, em qualquer planeta, em qualquer tempo e espaço. Então, gente, nós não estamos aqui falando de um livrinho, de uma doutrinazinha, de algo que não é relevante saber de onde eu venho, de onde eu vou, para onde eu fui. Dizem que não é mais relevante isso. Isso não importa mais, né? Nos tempos modernos. Para que saber isso? Olha o equívoco equívoco moral que estamos vivendo nesse momento, né? Das pessoas que pensam isso e vivem o dia a dia sem se importar, parecendo que estão num jardim a passeio, né? Por isso que ele falava, né? Que de tempos em tempos precisa ser rememorado essa questão moral, porque nós nos corrompemos. A matéria nos corrompe, os sentidos às vezes nos deixam aturdidos e a gente acaba esquecendo essa essência, né? Esse código moral universal, como o próprio Kardec fala. E aí o Espiritismo vem como consolador prometido. E qual é a máxima que Kardec adotou para Espiritismo? Qual é, Juliana? Fora da caridade não há salvação. E o próprio Chico tem em dado momento ele fala que se Kardec tivesse escrito em algum momento que fora do Espiritismo não havia salvação, ele ali não teria permanecido. Mas ele dizia, graças a Deus, ele disse, fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque toda a moral do Cristo se resume em caridade e humildade. E os Espíritos nos ensinam, no Evangelho e também nas outras obras, que quase todos os nossos males, ou seja, os nossos maus passos, as confusões que nós criamos, as dores e as mágoas que nós nutrimos e nos fazem sofrer, quase tudo isso reside em duas chagas morais, que é o orgulho e o egoísmo. E na sequência, os Espíritos dizem, é um trecho do Evangelho que é a caridade segundo São Paulo, é nesse trecho que tem essa explicação. E eles nos dizem assim, que a caridade, os Espíritos, é filha do amor. E ela é totalmente contrária ao egoísmo e orgulho. Então, quando nós colocamos as forças da caridade em movimento, é uma virtude que nos abre um caminho para a felicidade. Eles dizem que ela a gente pode definir, os Espíritos definem a caridade como o reflexo mais puro do cristianismo. Esse trecho que você comentaste, Mauri, da Santa Ceia. Quer caridade maior? Eu saber, eu ter a noção de que eu vou ser traído e dizer, vai e cumpre o que tu tens que fazer, porque está aí, a coisa vai acontecer. Então, assim, a caridade é quando você... Imaginemos que nós temos uma dor, uma dificuldade. Parece que nós não encontramos uma saída. Mas, o Mauri precisa de um auxílio hoje, então eu vou me dedicar a auxiliar o Mauri. Por alguns momentos, isso os Espíritos nos explicam, a gente muda a sintonia. A gente sai da sintonia do nosso problema e começa a sintonizar com o auxílio que eu vou prestar ao meu amigo. Fazendo isso, eu estou
mudando a minha conexão com a espiritualidade e aí colocando em movimento as forças do bem. Emmanuel que diz, né, que o bem que a gente pratica é o nosso advogado em toda parte. Pode ser que aquele que você auxiliou, ele não vai conseguir retribuir, mas ao longo do caminho outros lhe estenderão a mão, porque o próprio Kardec diz isso no Evangelho, né, que as boas ações são a melhor prece, porque a gente coloca esse amor em movimento. Então veja a riqueza exatamente dessa obra que nos convida a isso, a meditar sobre, inclusive a gente pode encaixar essa organização do Evangelho numa frase de Jesus, que é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus está dizendo isso? Que é adorando Ele? Não. É seguindo os seus passos. O que seria... Há uma divisão que nós podemos estabelecer no Evangelho. Qual seria a verdade do Evangelho? Os 4 primeiros capítulos, que é onde ele já começa. Kardec já sabia da oposição, já dizendo: olha, eu não vim destruir nada, porque o meu reino não é desse mundo, há muitas moradas na casa do Pai. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, que ele já começa falando, aprofundando a reencarnação. E qual é o caminho? As bem-aventuranças que o Kleber mencionou. Porque eu vou compreender o bem e o mal sofrer, eu vou entender o Cristo Consolador, eu vou entender o que é ser puro de coração, eu vou entender a importância de ser manso, de ser misericordioso. E nesse caminho existe um processo para essa redenção individual, que é o quê? Amar ao próximo, amar os inimigos. E aí a gente pensa que amar os inimigos é amar da mesma forma? Não, os Espíritos vão explicar essa forma de amar. E aí, desse caminho todo de redenção até chegar ao ser de perfeitos. Perfeitos como? Dentro do que a gente pode ser. E aí tem a vida. A vida do Evangelho é quando nós entendemos o que o nosso papel contribui para essa redenção da sociedade, a nossa redenção coletiva. Quando Kardec vai trabalhar os capítulos, basicamente, de 18 a 26, onde ele vai falar dos falsos profetas, da fé que transporta montanhas, quando ele vai falar de buscar e achar, de dar de graça o que de graça a gente receber. Então veja que toda essa obra, ela não é o acaso, ela é organizada metodicamente para que a gente, ao lê-la, nós encontremos o caminho, a gente resgate e principalmente que a gente coloque a caridade e o amor como tônica da nossa existência. E a questão da caridade, né? Fora da caridade não há salvação, que essa é uma palavra, é uma frase muito conhecida no movimento espírita, é a bandeira do espiritismo, na verdade, né? E a gente também poderia aqui fazer um outro programa, e acontece, né? Sobre caridade, o que é a caridade, né? Para que a gente possa pensar que é uma coisa muito mais ampla do que a gente ir lá e realizar uma ação caridosa isolada, um ato, né, de caridade, que também é caridade, né? Mas a proposta ela é muito mais ampla do que isso, né? Quando Kardec fala fora da caridade não há ou não tem salvação, é uma proposta de vida. A caridade é uma proposta de vida, né? Onde a gente começa sendo caridoso para conosco mesmo, né? Caridoso para com a nossa família, caridoso para com os estranhos, né? E aí a doutrina, ela desdobra a caridade, né? Em caridade material, caridade moral. Então a gente vai percebendo que fora da caridade, ou melhor, que a caridade, ela inicia nos pensamentos, nos sentimentos que nós estamos alimentando, né? Num sorriso, num bom dia, com alegria, né, num cumprimento que a gente dispensa para outra pessoa, numa resposta que a gente oferece com respeito, né, com dignidade para com aquele que se dirige. A caridade ela se desdobra em todos os aspectos da nossa vida, em todas as experiências com o próximo e conosco mesmo. Então, essa é a caridade que Allan Kardec ele nos propõe, né? Que seja entendida como uma proposta de vida, um esforço contínuo de viver o amor tal como Jesus viveu e ensinou, né? Então, essa a caridade. E a salvação vai ser o quê? Não é aquela salvação que nós vamos encontrar depois que os olhos fecharem, né? Depois que nós vamos entregar o nosso corpo, né? Não. A salvação, ela vai acontecendo a cada dia que nós vamos vivendo essa caridade, porque nós vamos encontrar, nos esforçando para viver a caridade, um clima interior de maior harmonia, de maior pacificação,
de maior organização mental, psicológica, fisiológica. São vários aspectos que fazem com que o ato da caridade contínuo, eles beneficiem a todos nós, né? Fisiologicamente falando, teremos mais saúde, né? Psicologicamente falando, mentalmente falando, nós teremos uma consciência mais plena, mais tranquila, mais pacificada, porque onde estão as leis de Deus? Na nossa consciência. E quando nós fazemos o bem, é o que Deus espera que façamos, a nossa consciência, ela fica tranquila com relação a essa lei divina, né? E, consequentemente, ao deixarmos o corpo, ao desencarnarmos, o que vai acontecer? Nós seremos atraídos para as áreas ou zonas espirituais, na dimensão espiritual, de acordo com a nossa faixa vibratória, que é o que a Juliana falou, né? Então, quando a gente procuramos nos esforçar por vivenciar o bem, nós estaremos atraindo para junto de nós vibrações de um teor mais elevado, companhias espirituais de uma qualidade melhor, né? Os nossos benfeitores encontrarão em nós espaço para influenciarmos positivamente, e ao deixarmos o corpo, nós teremos, não que quem não vive dessa maneira não tenha um amparo, mas nós teremos um amparo, mas produzido pelo esforço que foi realizado durante uma vida inteira. Então, às vezes, vivemos dizendo-se cristãos. Joana de Ângeles fala isso. Muitas pessoas vivem erguendo a bandeira do cristianismo, mas na essência vive como um materialista, né? Então é isso que nós podemos pensar. A caridade faz com que nós abramos mão do apego pelas coisas, pelas pessoas, do egoísmo, né? E vivamos de uma forma mais humilde, mais altruísta, pensando nas outras pessoas. Muito bem, 7h48. Você está acompanhando o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó 100.1, com o tema O Evangelho segundo o Espiritismo, que esse livro fará 161 anos no próximo dia 18. Pedimos agora licença para vocês, para que ouvimos então os recados dos nossos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Você está acompanhando o programa Hora Espírita, então, pela Rádio Chapecó FM 100.1, e o tema hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. E gostaríamos de convidar você a visitar as casas espíritas filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª URE, União Regional Espírita. Em Chapecó nós temos 6 casas. A Associação Espírita Amor e Caridade, a Associação Espírita Leocádio José Correia, o Centro Espírita Gotas de Luz, a Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, a Associação Espírita Nosso Lar e Sociedade Espírita Seara de Caridade. E no oeste nós temos em 5 cidades já. Em Xaxim, Associação Espírita Chico Xavier, Abelardo Luz, Centro Espírita Irmãos de Luz, Coronel Freitas, Associação Espírita Caminho de Luz, São Lourenço do Oeste, Sociedade Espírita Joana de Ângeles, e em Xanxerê, Centro Espírita Lar de Jesus. No Facebook da 12ª URE,
encontra todos os endereços e horários das casas espíritas, né, de Chapecó e dessas que a gente citou agora. Então nós estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo, o livro, o Evangelho, e ele relata as passagens de Jesus com as explicações dos Espíritos. E eu pergunto para o Kleber, nesse livro tem também as passagens no qual Jesus fala e que atestam até a reencarnação? Quais seriam? Sim, existem várias, inclusive, Mauri. Né? Aqui eu separei algumas, né, pro ouvinte aí, se quiser depois acompanhar, ler, estudar, né, com calma. Por exemplo, lá em João, no capítulo 3, de 1 a 25, nós vamos encontrar em Mateus, capítulo 16, de 13 a 17. Nós vamos encontrar na passagem lá de Marcos, no capítulo 8, de 27 a 30. Também Lucas, no capítulo 9, de 7 a 9. E aí outras, né, várias, né. Então, nós percebemos que os 4 evangelistas, eles falam sobre a reencarnação. A reencarnação que é diferente da ressurreição, né, que existe a visão dentro das religiões cristãs, né, a ideia da ressurreição, que seria a morte, a vida retomando no corpo ocupado pela pessoa, né, antes da desencarnação, antes da morte. Então seria eu morro, passou-se um tempo, eu reassumo a vida no mesmo corpo que eu utilizava. O que a ciência comprova não ser possível, porque o nosso corpo, após a morte, ele vai se decompor, as moléculas vão se desagregar, né, e vão formar outros seres, né, orgânicos, enfim, né? Então, isso é a visão da ressurreição, diferente da reencarnação, que é quando nós retomamos a vida no corpo, no entanto, num outro corpo, né? A reencarnação, ela é o fato de o espírito que deixou um corpo, ele retorna para o mundo espiritual e depois ele retoma a vida num corpo novo, nasce, né, através do processo ali da fecundação, a formação do feto e um bebezinho que nasce. O corpo é novinho, mas o espírito é antigo, já com as suas experiências, né? Então essa é a visão da reencarnação, e que a época de Jesus era uma visão aceita. Se você olhar atentamente lá nos evangelhos, você vai ver várias passagens em que Jesus, conversando com os apóstolos, conversando com as pessoas, e outras pessoas, não só os apóstolos, eles entendiam que essa ideia da reencarnação era possível, só não entendiam muito bem como acontecia. E assim a doutrina espírita vem explicar o processo, né? Inclusive, se nós pegarmos algumas obras do Chico Xavier, né, André Luiz, ele explica de uma forma mais detalhada o processo reencarnatório, né, como acontece do ponto de vista do mundo espiritual. Mas voltando para o Evangelho, se nós buscarmos lá, por exemplo, a passagem de Mateus no capítulo 16, de 13 a 17, vai dizer assim, eu não vou ler toda a passagem, um trechinho que já vai dar para a gente buscar aqui a reflexão. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: dizem uns que és João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. E aí segue, né, a passagem, mas nós vamos parar aqui. Porque se eles estão falando, olha, alguns dizem que você é Elias, outros dizem, não, você é João Batista, Jeremias, né, ou algum dos profetas. Como pode Jesus ser algum dos profetas se ele não estiver reencarnado num corpo novo? Tendo em vista que esses tinham falecido fazia um tempo. Exatamente, com exceção de João Batista, né, que viveu na época de Jesus, viveu com Jesus, né? Todos os outros, e aí se fosse João Batista, Jesus deveria assumir, na ideia da ressurreição, o corpo de João Batista, a forma física de João Batista, né? Todos os outros eram profetas, né, que já haviam desencarnado há muito tempo. Então, eles já tinham essa ideia da reencarnação, sim, né? E ela é aceita. Em várias passagens nós temos, né? E tem uma conversa também de Jesus com Nicodemos, né? Uma conversa interessante em que Jesus fala que é preciso
nascer novamente, é preciso nascer de novo, né? Então, se nós buscarmos as passagens evangélicas na Bíblia, vai estar lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele organiza em um capítulo, né, esse assunto para tratar sobre a reencarnação, né? Então, a gente encontra, sim, Mauri, essas informações dentro do Evangelho. E ainda ali ele disse, não, Elias veio, mas vocês não o reconheceram, né? E daí eles viram que se tratava de João. Então, ou seja, se você tiver olhos de ver, você verá. Juliana, o livro também orienta para a prece. Por exemplo, todo mundo reza o Pai Nosso. Tem o Pai Nosso no Evangelho? Então, Mauri, os 2 últimos capítulos do Evangelho, 27 e 28, são totalmente dedicados a orientações sobre a prece. E, inclusive, no Pedi e Obtereis e na coletânea de preces, aqui que reside exatamente o efeito, no efeito da prece reside, né, o aspecto religioso da doutrina. Porque é quando nós nos conectamos com o Criador. É a união da criatura com o Criador. Esse é o aspecto religioso da doutrina, né? Essa capacidade que nós temos de nos conectar com a espiritualidade que nos inspira, que pode nos auxiliar. Então, a prece, ela é uma invocação. E os espíritos nos dizem que é por ela que nós nos colocamos em comunicação com os espíritos. E através da prece e do momento de meditação, nós recebemos a inspiração. Então, a ação, né, explicada pelos espíritos é que é todo pensamento. Então, não importa local, não importa a forma, não importa o excesso de palavras. Os espíritos dizem que o que importa é o sentimento que nós colocamos nesse diálogo, que a gente pode por ela pedir, a gente pode agradecer, a gente pode louvar. E quando eles vêm em nosso concurso através da prece, nos orientando, nós ganhamos uma força moral para enfrentar as situações da vida. Então, em qualquer momento, nós não precisamos ter um dia específico para rezar no templo. Eu posso rezar a qualquer momento, porque toda vez que eu me coloco nessa posição de rogativa, a espiritualidade, ela vai me ouvir, ela vai me orientar. E o Pai Nosso, sim, o Pai Nosso, também chamado de oração dominical... É um capítulo inteiro só. Exatamente. Os espíritos, inclusive, orientam que ela deve abrir a coletânea de preces, porque ela é uma oração ensinada pelo Cristo. Quem quiser procurar ela na Bíblia, ela vai estar lá em Lucas 11, 2, 4 e Mateus 6, 9, 13. Lá está tem o Pai Nosso também no Evangelho Bíblico. E eles nos explicam que essa prece, ela é a concisão perfeita. Ela é tão simples e ao mesmo tempo ela é tão sublime, porque ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Quem quiser consultar nesse capítulo da coletânea de preces, que é o 28, os espíritos pegam cada uma das frases do Evangelho e explicam detalhadamente, do Evangelho do Pai Nosso, e explicam detalhadamente. Então, vale a pena a leitura. Então, o que os espíritos nos dizem com isso? Tudo que a gente roga não fica sem resposta. É ouvido, só que às vezes nós esperamos uma resposta que não é possível, mas com certeza a que nós recebemos é aquela que nós precisamos naquele momento. E tem toda uma orientação sobre qualquer tipo de prece para pessoas que estão doentes, para pessoas que acabaram de falecer, por pessoas que se suicidaram. Tem ali toda uma maneira de como você fazer a oração. Bom, gente, estamos chegando, né, então, para o final do programa, né? Não dá mais tempo para nada, são 8 horas. Muito obrigado, Juliana. Obrigada, Mauri, pela oportunidade, Kleber, pela companhia e a todos que nos ouvem. Kleber, muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade, um ótimo final de semana para todos, que Deus nos abençoe. Muito obrigado ao Carlos, na operação técnica da Rádio Chapecó. Um forte abraço ao pessoal da Palmar Impermeabilizações, o João, a Rose, a Sandra, e também da Agropecuária Marcon, a Fábio, o Adelar. Muito obrigado a você pela sua audiência e desejamos a todos um ótimo final de semana e até sábado que vem, às 7 horas, com mais um Hora Espírita, aqui na Rádio Chapecó FM. Hora Espírita.